Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os amados ainda sobre os vossos pés. Convido-os a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, a partir do versículo 18. Interessante que quando aqui estávamos orando, o interessante é manter-se convicto da posição a qual Deus te colocou. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver os profetas não questionando, mas confessando a Deus a sua pequenez. E eu tenho falado com Deus o quão pequeno eu sou. Consegue conjecturar em meio à beira da praia, você é somente um daqueles grãos de areia? Assim sou eu, abaixo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que não adianta fugir, porque Deus não está chamando os capacitados, os que se acham em patamar elevado, mas Deus está levantando uma geração futura que adora em espírito e verdade. E eu estou convicto de quem me chamou, por isso não me preocupo quando tem os levantes, porque levantar contra um ungido, né, irmão João? Levantar contra um separado de Deus, porque aos olhos carnais alguém pode olhar e dizer: não tem nada a ver isso aí, não vai a lugar nenhum. Mas é o mesmo de dizer: o Senhor está com um projeto falido. Aleluia. E quem é louco de se levantar contra os projetos de Deus? É por isso que muitas das vezes pessoas sofrem as consequências, né, pastor? Porque se levanta contra o ungido. Fiquei muito feliz, pastor, quando na quarta-feira aqui o presbítero ministrava e dizia para o Senhor aquelas palavras: eu tomo como se fosse para mim, porque viver em Cristo é sentir a dor do outro. Viver em Cristo, aleluia, é fazer parte do mesmo corpo, é ser membro do mesmo corpo. Então quando você vê alguém feliz, você se alegra. E quando alguém diz estar triste, o Espírito Santo testifica que realmente é Deus que está no controle, e você também quer pagar preço junto, para que o irmão almeje a vitória. Aleluia! E a vitória é nossa, como o cooperador mencionou nessa noite. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, a partir do versículo 18. Prometo ser bem breve, não serei enfático, mas entregarei o doce nessa noite para a tua vida, conforme Deus mandar. Amém? Mas se for algo de exortação, recebe aí da parte de Deus também. E diz assim a palavra do Senhor: e crescendo o menino, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava nos segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse o moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E saiu. Glória a Deus. Os amados possam se assentar nessa noite. Na quarta-feira que foi ministrada a palavra, falava muito sobre Elias, mas quando Elias encerrou o teu chamado, ele tinha um submisso, ele tinha alguém para dar seguimento na obra de Deus. E muito me chamou a atenção ao saber que Eliseu era quem dava continuamente a caminhada e louvando e glorificando o nome do Senhor. Esse Eliseu é o mesmo que multiplicou o azeite da viúva. Esse é o Eliseu do passado, é o mesmo que hoje vai falar através da tua caminhada aos nossos corações. Amém, igreja? Amém. Bem, meus amados, estamos referente a um texto a qual acabamos de ler, que se encontra e está inserido no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, a partir do versículo 18, que vai dizer que certa feita havia na cidade chamada Sunem o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, como todos sabem, muitos conhecem, já viu muito falar na Bíblia, era um monte a qual o profeta Eliseu, ele constantemente orava a Deus. Mas diz mais a palavra do Senhor, que sobre o pé daquele monte
Havia uma certa mulher sunamita, aquela mulher a qual alimentava os profetas, que ali subia para orar. E aquela mulher muito inteligente ia começando a observar, aleluia, o homem de Deus. Certa feita Eliseu estava subindo para um monte, e ela fitou os olhos em Eliseu e disse: meu esposo é digno que façamos um quarto para este homem de Deus, porque ele é diferente. Olha como ele anda, olha como ele entra em casa, olha como ele nos trata no dia a dia, olha como ele caminha no seu cotidiano, olha como ele age, olha como ele faz, como ele trata as pessoas, olha como ele expressa as palavras. É digno que nós façamos um quarto para este homem e o hospedamos na nossa casa. Aleluia. Eu já quero te entregar a primeira revelação desse texto. Estamos rodeados de uma nuvem, estamos rodeados de pessoas que estão olhando a nossa caminhada, estamos rodeados, estamos cheios de pessoas ao nosso derredor, procurando em nós falha, em nós erro. Aleluia. Mais uma vez que nós caminhamos conforme a vontade do Senhor, temos ainda os credores, os que dão credibilidade, que se dispõem a abraçar a tua causa. Aleluia, Deus. Aleluia. Assim era a caminhada de Eliseu. Mas vai dizer mais a palavra do Senhor, que Eliseu tinha um servo chamado Geazi. Eliseu era nos dias de hoje como se fosse um diácono. Ele era um diácono que acompanhava Eliseu. E Eliseu, ao receber a proposta para fazer morada naquela casa, porque era homem de oração, quem sabe ele vinha frequentemente de uma distância longa, mas a mulher, sabendo que ele era homem de Deus, propôs aprontar na tua casa um quarto, e não era nas partes baixas, não. Profeta de Deus, quando tem vida com Deus, ele não é levantado a nada das partes de baixo, mas ele é levantado e abençoado pelas coisas de cima. E assim foi feito no segundo piso daquela casa, um quarto para Eliseu. E ali a palavra do Senhor diz que a mulher colocou as melhores camas, a melhor cama que tinha, e sobre a cama de Eliseu ela forrava com os melhores lençóis. Eliseu cobria com os melhores coberturas daquela época. Quem sabe o seu travesseiro era macio, porque ela via que Eliseu era homem de Deus. E Eliseu realmente era homem de Deus, porque Eliseu, ao desfrutar dos benefícios que aquela mulher sunamita sempre dava a ele, sempre batia na porta para dar um alimento, sempre batia na porta para dar, quem sabe assim, um suco. E Eliseu, com aquilo, ele foi reconhecendo o coração daquela mulher. E certa feita ele pediu a Geazi: Geazi, converse com ela, tenta arrancar dela algo que ela precisa, porque o tempo que eu estou aqui, nunca vi ela questionar, eu nunca vi ela reclamar, eu nunca vi ela xingar, eu nunca vi ela se levantar, mesmo sabendo que só tem ela e teu esposo, e nós chegamos recentemente. E Geazi era aquele que fazia o leve-trás. Geazi, nos dias de hoje, é o fuxiqueiro. E Geazi conseguiu arrancar daquela mulher que ela tinha um desejo de ter um filho. E Geazi aproximou-se de Eliseu e disse: é notório, se nós tivéssemos observado mais, nós conseguiríamos ver que ela não tem filho. É notório que ela precisa de um filho. Toda mulher tem esse sonho. E eis que Eliseu aproximou-se da sunamita e disse: mulher, como está a tua vida? Como está a tua caminhada? E ela disse: habito em meio ao meu povo, estou alimentando do melhor, estou desfrutando do melhor, como pode ver, e ainda tem de sobra para compartilhar com os profetas. Ele disse: mas eis que o teu coração almeja algo, e dentro de 12 meses, no decorrer de um ano, eis que Deus
vai realizar o teu sonho. Eis que tu pegarás sobre os teus braços uma criança. Aleluia. E aquela mulher disse: mestre, não é certo que brinque comigo, porque eu não tenho condições de ter um filho. O meu esposo já se faz de idade avançada. Aleluia. E Eliseu tinha intimidade. Eu tenho certeza que Eliseu, antes de propor e entregar a mensagem que Deus a daria um filho, ele teve a permissão de Deus para profetizar na vida daquela mulher. E a palavra do Senhor diz que no decorrer de um ano, a mulher já estava com a criança no colo. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas eis que quando a criança começou a crescer, ela começou a sentir o desejo de trabalhar. E certa feita, o pai estava no campo juntamente com os outros trabalhadores, nos segadores, ou seja, no trabalho braçal. E ali a criança foi juntamente com o pai. E chegando lá no campo, a criança começou a reclamar: pai, ai minha cabeça, ai a minha cabeça. Nós sabemos, nós estamos aqui, foi mencionado nessa noite, viver no conforto, ficar nas quatro paredes, somente congregar, não é fácil, é difícil. Mas ir para o campo e buscar a alma, pegar alguém que está jogado no mundo para cuidar, para dar uma palavra, de madrugada, cedo, à tarde, à noite, todo o tempo. Você está ouvindo questionamento, você está ouvindo alguém pedir oração: pastor, me ajuda, obreiro, me ajuda, obreiro, ora por mim, obreiro, eu preciso de algo, obreiro, eu necessito de algo. Poucos querem isso para a tua vida. Mas desde quando é levantado por Deus, Deus sabe o que Ele coloca em tuas mãos. E quando Deus coloca em tuas mãos, não adianta questionar, não adianta chorar, não adianta reclamar. Porque se Deus te coloca algo, aleluia, para tu cuidar, é porque Deus sabe que Ele pode te dar força suficiente. Deus pode te ajudar na caminhada. Deus pode fazer com que essa pessoa, ela venha tomar posse da bênção, e você é o canal. Interessante que quando eu começo, fica até sem graça de dizer isso, Deus coloca no meu coração o desejo de abençoar alguém, eu vejo que a pessoa fica feliz. Interessante que eu, dentro de mim, eu digo: ela está feliz, e ela não sabe que eu ainda estou mais feliz do que ela. Então viver com Deus é isso, independente, é um pão divide, é R$2 divide, né? Porque muitas vezes nós reclamamos, e tem pessoas que estão na situação que só Jesus e ela sabe, não é isso? E eis que Eliseu profetizou sobre aquela mulher, teve um filho, o filho foi para o campo, e quando a cabeça da criança começou a doer, o teu pai chamou um servo e disse: leve meu filho para a mãe. Porque sabemos que a mãe, ela sabe como cuidar de um filho. Todos os problemas que nós temos com crianças, leve para a mãe. Ainda que nós cuidamos, mas cuidar igual a mãe é difícil, é quase impossível nós cuidarmos da mesma forma. E a palavra do Senhor diz que era antes do meio-dia, e quando aquela criança chegou sobre a casa, foi entregue à mãe, e eis que a mãe foi para o joelho pedir a Deus que tivesse misericórdia. Mas já era um projeto, já era um plano de Deus. O nome do Senhor tinha que ser glorificado sobre aquela situação. E a palavra do Senhor diz que ao chegar ao meio-dia, a criança parou de respirar. E eis que aquela mulher ficou angustiada. Ela começou a conversar com Deus em espírito, e ela procurou, aleluias, o profeta Geazi. E quando ela procurou o profeta Geazi, ela imediatamente pegou a criança e levou para a parte de cima, para o quarto de Eliseu. Eliseu estava no Monte Carmelo orando, e quando ela colocou a criança e começou a descer as escadas, encontrou no caminho da escada o teu esposo, e o teu esposo, já velho, perguntou a ela: está tudo bem? O que está acontecendo? Ela: não está acontecendo nada, esposo. Está tudo bem. E ela disse: esposo, somente manda que os homens preparem os animais, que eu preciso ir até o monte, eu preciso ver o profeta de Deus. E diz mais a palavra do Senhor,
que quando ela montou sobre o jumento e foi para o Monte Carmelo, quem aproximou-se antes que ela chegasse a Eliseu? Olha lá quem vem, Geazi. E Geazi interroga aquela mulher no caminho e disse: mulher, por que estás aflita? Eu posso ver que tu não está bem. Fala para mim, o que está acontecendo? E a mulher disse: está tudo bem. Ele interrogando, querendo arrancar algo da mulher, e a mulher não dizia, e a mulher constante seguiu a caminhar em direção ao profeta Eliseu. Mas quando ela chegou aos pés do profeta Eliseu, ela se jogou, e Geazi até tentou levantar ela, e o profeta não disse a ela: deixa Geazi ela se abrir, porque ela se faz com o coração amargurado. E ela confessou a Eliseu: por acaso eu pedi filho ao Senhor? O filho que tu me deste morreu. E Geazi ali deu a ordem, e Eliseu ali deu a ordem a Geazi, deu sobre a sua mão o bordão e disse: Geazi, vai até a casa, toque sobre o ombro dele e ele viverá. Eliseu ainda tinha uma expectativa que Geazi fosse ter uma vida com Deus, e ali era para somente tocar o bordão sobre a vida do jovem. E vai dizer a palavra do Senhor, nos relata que Geazi bateu a vara sobre o rapaz, e não era para bater, era só para colocar o cajado sobre o rapaz e profetizar. Amém, igreja? Amém. É porque tem coisas que nós tentamos intermediar alguém para que chegue a notícia, para que chegue a entregar o que Deus mandou você dizer. Mas quando Deus manda, você não manda intermediador, não. É você quem tem que ir, porque muitas das vezes nós sofremos as consequências. Quando Deus nos manda ir, é porque temos que ir. Quantos profetas pregaram e não tinha credibilidade? O povo não dava credibilidade, mas nunca retrocedeu ao chamado de Deus. E Deus os abençoou. E o povo que recebia a palavra, eles não obtiveram a salvação, porque murmuravam, porque olhavam o povo simples, a qual Deus usava, e eles não davam credibilidade. E Geazi foi ali e bateu sobre o ombro daquele jovem, e nada aconteceu. Eis que Geazi voltou e disse a Eliseu: Eliseu, eu fiz o que me mandaste, mas nada aconteceu. Aí Eliseu entendeu que o profeta, quem sabe em meio à caminhada, se o profeta tivesse dado credibilidade, quando Eliseu colocou o bordão sobre a mão dele e disse: se no caminho alguém te interromper, não pare. Se alguém te interrogar, não dê satisfações, somente vai e faça o que eu te digo. Mas por não ter acontecido o milagre, podemos entender que Geazi não deu credibilidade, não foi submisso ao mestre que o ordenou. E Geazi não teve êxitos. E quem sabe Eliseu ainda questionava dentro de si: tento ajudar de várias formas. Anda torto, anda errado, coloque sobre a mão dele o bordão, e ele não está garantindo. Mas a palavra do Senhor vai dizer também que Eliseu não desistiu do servo. E Eliseu foi até a casa da mulher, e chegando até a casa da mulher, subiu para o teu quarto, aonde ali já estava o corpo. Isso aqui é só para quem é espiritual que vai entender. E a palavra do Senhor diz que Eliseu colocou sobre a boca do jovem a tua boca, colocou sobre os olhos do jovem os teus olhos, e tocou sobre as mãos do jovem com tuas mãos. E ali ele orou, e ali ele clamou a Deus, e nada aconteceu. E Eliseu ficou angustiado, porque sabia que era homem de Deus, que ele era levantado, e sabia que o mesmo Deus quem concedeu aquela criança Amã era o mesmo Deus que novamente o traria à vida. E ali ele desceu, ficou angustiado em casa, e logo mais ele subiu sem questionar, mas ele começou a ficar agoniado, e novamente ele disse: Deus, em teu nome eu clamo, em teu nome eu profetizo, dê novamente a vida, porque o Senhor quem deu, o Senhor tirou a vida, e o Senhor é o mesmo quem pode dar.
E a palavra diz que Eliseu novamente voltou a fazer todos os procedimentos. E Eliseu novamente soprou sobre a boca daquele jovem. E Eliseu encostou os teus olhos nos olhos daquele jovem. E Eliseu colocou as suas mãos sobre a mão daquele jovem. E a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele espirrou 7 vezes e voltou à vida novamente. Oh, glória! Interessante que o próprio salmista diz que o servo do Senhor tem mãos e dedos preciosos. A mão é para lutar com a espada na hora que Deus te manda para a guerra. Mas quando Deus te manda para a guerra, ainda que você vai guerrear, Ele é contigo, é Ele quem guerreia por vós. E os dedos são para quando Deus diz: nessa peleja, não tereis que pelejar, porque eu pelejo por vós. Somente cantai os hinos. É aí a hora de pegar a harpa e tocar os hinos. Aleluia. A tua boca Deus te deu para profetizar na vida de mais alguém. Os teus olhos Deus te deu para que tu veja pelos olhos da fé que grande é Deus para operar milagres e maravilhas e reverter situações. E essa mão poderosa que Deus colocou sobre ela, a unção, é para que tu nunca duvide, mas é para que quando tu colocar e profetizar em nome de Jesus, enfermos serão curados, leprosos serão limpos. E quem sabe, quem não teve, não tem mais vida, voltará a ter vida. Aleluia! Em tudo, Deus tem um propósito. E foi necessário que isso ocorresse na vida daquele jovem. Mas o mais importante é que o nome do Senhor foi glorificado. E Eliseu chamou o profeta Geazi e disse: Geazi, chame a mãe dele. E Geazi chamou a mãe. E ali Eliseu entregou novamente o teu filho. E a mãe, saltitando de alegria, com o coração regozijado, e viu que Deus, Ele é Deus. Deus quem tira a vida, Deus quem dá vida, Deus quem abre portas, mas também é o mesmo que fecha. Mas uma vez que Ele abre, não há quem queira reivindicar, porque só o mesmo Deus é quem pode fechar. Então a palavra que eu deixo para o teu coração nesta noite: se Deus mandar tu fazer, faz. Se tu não viu pelos olhos da fé, faça. Se tu ainda não conseguiu ver pelos olhos carnais, veja pelos olhos da fé, que Deus Ele é fiel para cumprir. Eu não sei como está a tua vida, como está a tua caminhada, mas assim como Deus fez com que aquele casal tivesse um filho, aleluia, nós entendemos que para Deus não há tempo. Para Deus não há tempo atrasado, porque Deus Ele nos dá quando somos novos. Deus dá independente da idade. Porque quando nós vamos ver o texto, a mulher questionou que ela sabia que o esposo não tinha capacidade. Mas quando Deus chegou, a história foi mudada. E muitas das vezes é assim. Quem sabe ela tinha dentro de si o desejo, mas ela lutava com as próprias forças, com as próprias ações. Mas quando Deus enviou o profeta, aleluia, eu costumo dizer muito isso aqui em casa, pastor. Eu digo para as meninas e para os meninos: recepcionando bem os profetas de Deus, é acrescentado pedra na coroa nos céus, e o galardão é garantido. Então, tenha visão de águia, foi alto pelas alturas, tenha visão e vê o que é e o que não é de Deus. Porque aquela mulher, ela teve visão de Deus, e Deus o abençoou, né? O almejo do coração, que era ter um filho. E a palavra do Senhor diz que ela viveu feliz, aleluia, tomando posse da bênção que Deus a deu. Porque quem sabe tu tem esperado tanto tempo e já está desistindo, mas eu quero te dizer, no tempo do Senhor, Ele vai te abençoar e tu cantará o hino da vitória. Tu já tomou posse de grandes bênçãos, melhor ainda tem Deus para fazer. Aleluia! Muito mais tem Deus para fazer. Porque a própria palavra diz que nós não devemos nos acomodar com os dias a qual vivemos. Porque coisas grandes no futuro tem Deus para fazer. Então somente adore.
Somente continue marchando conforme a vontade do Pai. E Ele vai te abençoar conforme o almejo do teu coração. E que também essa é a vontade de Deus. Amém? Essa palavra venha ficar gravada na tábua do teu coração. Não perca as esperanças. Não perca a fé. Porque a última palavra é do Senhor. Glória a Deus. Abra a tua mão nessa noite. Fala comigo assim: eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Fecha ela assim, ó, tomando posse, ó, e guarda bem guardada essa mensagem. Que essa noite que se finda venha ser noite de reflexão. Que essa semana que se inicia venha ser uma semana de sonhos que Deus vai te realizar na tua vida. Quem sabe o propósito tu entregou. E quem sabe tu acha que está demorando. Mas a gente vê muito ouvir nos dias de hoje, que diz Deus tarda, mas não falha, não existe. Essa é a pior mentira que o diabo já inventou. Deus, Ele faz tudo no tempo certo. Aleluia. E nesse processo a qual tu está passando, não se preocupe, porque esse processo é porque Deus tem um propósito a cumprir na tua vida. Amém, igreja? Convido a igreja a colocar sobre os nossos pés, vamos orando. Que Deus venha falar mais